tarde, professor. Esse aqui é nosso trabalho de economia. Eu sou o Vitor, o outro integrante é o Sávio, que vai falar um pouco mais sobre a parte do Excel. A gente decidiu abrir uma loja de calçados com o nome de SV e a gente vai começar falando um pouco sobre a escolha dos parâmetros. O primeiro foi a receita de venda, que a gente assumiu um lucro de 100% sobre o valor de cada mercadoria que vai entrar na parte de custo variável. Os custos fica dividido entre o custo fixo e o custo variável. O custo fixo a gente vai utilizar só o valor do aluguel da onde vai ser a loja, fictícia, né, óbvio. Nos custos variáveis a gente vai utilizar o valor para a mercadoria. A gente estabeleceu um valor de R$ 100.000 ao mês na compra de 1.000 pares de tênis. E esses 1.000 pares, para ficar mais fácil de entender, foi tipo assim: a gente pegou 200 pares de tênis, 200 modelos, e dentro desses modelos vão ter 5 números em cada. Então, por exemplo, vai ter o modelo, vai ter o 38, 39, 40, 41, 42 e assim vai. Então, por isso deu os 1.000 pares e acabou tendo R$ 100.000 no mês. O terceiro parâmetro é o resultado bruto, que tem que pegar a receita de venda e tirar o custo, né? Agora na despesa operacional, tudo que envolver de operação lá dentro da empresa, né? Então, por exemplo, a despesa operacional vai entrar todas as contas, água, luz, internet, o sistema operacional da empresa, o salário de funcionários, etc. A gente estabeleceu que vai ter 10 funcionários e colocando um salário de R$ 1.600 para eles, para cada, então totaliza 16 mil. E os outros 4 mil para dar os 20 mil que a gente colocou no slide, e fica dividido entre todas as contas e o sistema operacional que a gente vai gastar. No resultado operacional, a gente consegue obter ele através do resultado bruto e tirando a despesa operacional. O imposto de renda. O imposto de renda a gente pesquisou na internet, igual o senhor pediu, e tinha várias taxas, né? E a gente acabou optando pela taxa fixa de 15% ao ano, em cima das receitas de vendas. O resultado líquido operacional, a gente consegue esse parâmetro, através do quê? Tem que pegar o resultado operacional e tirar o imposto de renda, o valor que vai dar no imposto de renda. O fluxo de caixa operacional já é o mesmo utilizado no resultado líquido operacional. Só que no seu vídeo você acaba tendo a depreciação, né? Então seria outro valor. Mas só que como você falou que o nosso a gente pode desconsiderar para facilitar os cálculos, a gente facilitou, então vai acabar que o fluxo de caixa operacional vai ser o mesmo parâmetro para o resultado líquido operacional. E o investimento inicial total, a gente tomou como base o valor dos custos e o capital de giro da loja, que é o caixa da loja, que é o dinheiro de segurança que a gente vai ter que ter para poder abrir, né? E a recuperação do capital de giro é a soma dos investimentos do capital de giro e a gente só vai conseguir ele no último ano. Então a gente vai pegar todo o investimento de capital de giro, todo o capital de giro, somar ele, e no último ano a gente consegue a recuperação. E o fluxo de caixa operacional líquido é o quanto a empresa faturou em cada ano que foi operado, meio que o lucro, né? Aí agora o Sávio já vai começar a falar um pouquinho. Bom, professor, boa tarde, primeiramente, né? Então, a gente, a partir desses parâmetros iniciais, né, que foram estabelecidos, a gente tentou, né, fazer o cálculo de outros parâmetros, né, que foram o VPL, a TIR, o payback simples e o payback descontado. No caso, a primeira coisa que a gente utilizou no nosso trabalho, né, que a gente teve que fazer, foi estipular uma vida útil dessa empresa. E no caso, a gente estipulou ela com 4 anos. Então, nossa empresa tem uma vida útil de 4 anos, certo? Então, a partir dessa vida útil, né, e desses parâmetros iniciais estabelecidos, a gente conseguiu calcular
esses parâmetros aí, o VPL, a TIR, o payback simples e o payback descontado. Após todo esse cálculo, a gente fez a repetição, né, desses próprios cálculos, só que com uma receita de 10% abaixo do esperado, né, que foi o proposto, que é o quê? Você tem aquela receita bonita, né, você tem aquela receita, te dá o lucro, né, te dá o fluxo de caixa líquido, e aí, e se você tiver uma receita de 10% abaixo do esperado, o que acontece? Então a gente fez essa simulação e obtivemos um resultado ruim, né? E a gente decidiu trazer esse resultado ruim aqui para mostrar também, né, que no caso, com esse abaixo, né, essa diminuição de 10% abaixo da receita, a gente não conseguiria recuperar o investimento que a gente utilizou, né, que foi feito durante esse período de 4 anos, que era a vida útil da empresa. Então agora eu vou estar mostrando aqui no Excel basicamente o que a gente fez para estar me explicando melhor. Bom, aqui está o nosso Excel. Aqui, a nossa vida útil. O nosso Excel ficou bem parecido, né? Bem parecido, que eu digo, no sentido dos tópicos, parecido com o que o senhor representou naquele vídeo que o senhor estava ensinando a gente como fazer. Então, o Excel nosso ficou basicamente naqueles mesmos moldes, né? Eu diria. Então, aqui, nós temos a vida útil da nossa empresa, que vai de 0 a 4 anos, né? Aqui, todos os parâmetros que foram citados acima lá nos slides, né? Tá aqui à esquerda, certo? Aqui a gente preencheu cada parâmetro com aquilo que foi fornecido no slide, com aquilo que a gente pensou, com aquilo que a gente pesquisou, a gente foi e colocou o valor aqui. Lembrando que nos slides a gente colocou ao mês, os valores ao mês, e aqui, como a gente está tratando em ano, a gente teve que multiplicar por 12 para obter os custos verdadeiros, né, os resultados verdadeiros, as despesas verdadeiras e o imposto verdadeiro. Beleza. Aqui em amarelo, a gente tem o fluxo de caixa operacional. No ano 0, o valor negativo, né, se referindo que a gente teve somente o investimento, no caso, investimento inicial total. E nos anos consecutivos aqui, a gente teve valores positivos, que foi o que rendeu a empresa para o nosso cofre, né, para o nosso bolso, para o nosso caixa. Aí aqui estão todos os parâmetros, né? A gente utilizou algumas porcentagens aqui. A receita, a gente utilizou, né, à medida que foi seguindo o tempo aqui, utilizamos a TMA de 2,75% para calcular essa receita nos próximos anos, né? A gente pegou essa receita do primeiro ano aqui e multiplicamos por 1 mais a TMA, é isso? Também aqui obtivemos os parâmetros após o cálculo, que foram o VPL, que a gente descobriu aqui de R$ 603.233,16, com uma TIR de 17%. Esses cálculos aqui eles já são dados pelo próprio Excel, né? Aqui no Excel tem a própria ferramenta de VPL e de TIR, né? No caso aqui, no VPL, a gente utilizou a taxa de 2,75% e todos os fluxos de caixa operacional, para a gente conseguir achar esse valor de VPL aqui. A TIR, a mesma coisa, a gente utiliza, né, no caso, os fluxos de caixa operacional, né, sem utilizar a TMA, porque nós vamos descobrir, no caso, qual que seria essa taxa, que chama de TIR, para um VPL que é igual a 0. Entendeu? Beleza. E aqui embaixo, a gente fez o cálculo do payback simples e do payback descontado. Só uma observaçãozinha aqui, nesses resultados aqui, né, para o ano 1, do ano 1, no caso, que foi o que a gente estabeleceu como parâmetro inicial, para os anos consecutivos, né, a gente utilizou a mesma taxa que o senhor mostrou lá no vídeo, né, que foram de 0,3% e 0,4%, para a gente conseguir calcular os valores dos próximos anos. Por exemplo, aqui no custo variável, a gente utilizou aqui uma taxa de 4%. Então, a cada ano aqui, a gente vai ter um aumento de 4%, certo? E também a gente utilizou a outra taxa de 3%, né? Que foi aqui, no caso do imposto de renda, aqui nós estamos com o valor de 15% aqui ao ano, que foi o que a gente tinha dito aqui anteriormente, né? Então a gente conseguiu montar o nosso Excel por meio dessa tabela aqui. No custo fixo, né? Também utilizamos aqui
a taxa de 0,3%, né, por ano aqui para aumentar os custos fixos. Então, conseguimos calcular todos esses parâmetros aqui. No payback simples, a gente fez a tabelinha aqui, né, tanto no simples quanto no descontado. Aqui você pode perceber no saldo aqui, a gente deixou em vermelho, para mostrar que o nosso saldo ele ficou negativo, né, até o terceiro ano. E do terceiro ano para o quarto, a gente conseguiu um saldo positivo, ou seja, o nosso tempo de recuperação do investimento estava entre 3 e 4. Né? Então, a gente calculou esse tempo de recuperação de investimento aqui, que é justamente o 3, né? Porque ele está entre o 3 e o 4. Então, a gente coloca o 3 aqui. O último valor do saldo negativo aqui, né? 65.663,35, dividido pelo valor do fluxo de caixa. A gente achou 3,08. No payback simples aqui, a gente achou esse tempo de recuperação do nosso investimento. No payback descontado, né, um pouco diferente. A gente, além do fluxo de caixa e do saldo, a gente tem ainda o fluxo de caixa descontado, que esse fluxo de caixa descontado ele é levado em consideração a TMA, que a gente utilizou de 2,75%, para o cálculo do fluxo de caixa descontado, né? Mas no resultado final é basicamente a mesma coisa. A gente utiliza o 3, porque a gente viu que está entre o 3 e o quarto ano, utiliza o valor do saldo dividido pelo valor do ano 4 do fluxo de caixa descontado. E assim a gente consegue obter o nosso payback descontado. Bom, e aí que vem a parte interessante, né? Que é agora que a gente chega na receita de vendas aqui, que eu coloquei aqui para a gente mudar para 90%, ou seja, com uma queda de 10% do valor da nossa receita. O Excel todo mudou, o fluxo de caixa aqui diminuiu significativamente e, consecutivamente, tivemos valores diferentes aqui nos nossos cálculos. O VPL passou a ser negativo, a TIR passou negativo, indicando que esse projeto não pode ser aceito de forma alguma, caso ocorra essa diminuição das receitas. O payback simples e o descontado passaram do 4. Ou seja, o que isso significa? Que, no nosso caso, como a nossa vida útil vai até 4 anos, a gente não conseguiria recuperar o dinheiro investido nesse tempo. Pode perceber aqui que o saldo no 4 anos do payback simples e do payback descontado, ele agora está negativo. Então, com uma diminuição de receita de 10%, a gente não conseguiria recuperar todo o investimento que a gente fez. Ou seja, essa empresa não daria certo, ela faliria. E aí, justamente, a gente deixou dessa forma aqui para mostrar justamente isso, que podem surgir contratempos, né, no quais devem ser calculados, e a gente calculou, mas quis mostrar justamente que daria errado, que foi no caso disso aí. A gente diminuiu em 10% a receita e viu que a gente não conseguiria ter o lucro que a gente estava esperando. Então, na vida real, isso se assemelha bastante, porque nem sempre a gente consegue obter aquela receita que a gente acha que vai obter, né? Então, justamente, acho que esse foi o propósito que o senhor passou para a gente aí, que foi simular essa queda de receita, e a gente viu que realmente daria um resultado negativo e que esse projeto não seria satisfatório, né? Então, a gente deixou esse projeto para ser mostrado aí, mas com esse intuito, de que a gente só conseguiria levar ele para frente e recuperar durante os 4 anos, caso a gente tenha essa receita de 100%, que foi o que a gente estipulou no início. Caso ocorra abaixo, a gente não vai conseguir ter lucro algum e a empresa vai falir. Bom, eu acho que é isso que a gente queria mostrar para o senhor aqui. Espero que o senhor tenha entendido e gostado. E é isso. Muito obrigado.